Boa, boa, Novo. melhorou bastante. Melhorou bastante, né? Tá ficando mais interessante. Você corrigiu já vários problemas. E eu queria te mostrar uma coisa. A gente chegou num ponto que é só uma coisa que eu acho interessante pontuar. Manda Vou lá. parar de compartilhar a sua tela aí para poder Aham. compartilhar a minha. Quando ela Foi. estiver Já compartilhando, foi. beleza. Tá vendo aí, né? Sim. Então, a gente chegou num ponto, você chegou num ponto parecido com esse modelo aí. Um lutador de sumô, né, real, pode ser um pouquinho mais gordo, alguns são até um pouquinho mais gordos, mas aí também não tem dificuldade de passar um inflatezinho geral aqui, ó, não é sair, não. É nos pontos certos, que tipo barriga, dá aqueles últimos Aham. toquinhos, né, para aumentar um pouquinho a gordura dele, principalmente aqui, ó, punho, antebraço, dá aquele tapinha final, para ele ficar um pouquinho mais gordinho também. E, entendeu? Fica bastante interessante. Você pega aqui, ó, panturrilha. Tá vendo? É só você saber pincelar nos pontos, nos locais certos. Ó, um pouquinho mais de volume aqui também e tal. Então, o que acontece? A gente, ó, você vê que já deu uma boa. Peraí, ó. Um pouquinho mais interessante, mais gordinho. Aham. E você pode fazer uma imagem realista a partir daí. Só o ponto que eu quero colocar é o seguinte: você tem dois caminhos aí. Querer fazer uma peça realista, que as pessoas olhem e sintam ali uma verdade grande em tudo. É como se fosse um scanner 3D. E você, no caso, estará, de fato, como eu acabei de dizer, competindo com o scanner 3D, já que você quer fazer algo completamente do jeito que está. Não quer acrescentar nada seu. Aham. Não está errado. O que acontece? Nem toda produção tem dinheiro para fazer um troço realista e, às vezes, entendeu? É aquela história. Você quer fazer uma escultura e vender e replicar um estilo realista. Uma coisa é uma empresa de game milionária, outra coisa é você ter uma empresa de action figure. Ninguém vai ficar parando para escanear as pessoas, não. É um action atrás do outro. Você tem que saber esculpir. Então, o realista aí também funciona. Mas o ponto em que eu quero chegar é que talvez você não queira, aí é contigo, mas para mostrar para a galera que a gente pode tentar deixar isso não necessariamente mais interessante, porque aí depende do ponto de vista. Tem gente que acha o realismo mais interessante, mas a gente pode brincar com as formas. Olha a mudança que eu fiz. Eu estava começando a fazer enquanto você estava fazendo aí. Então, uma coisa um pouco mais para o estilo Street Fighter, não o Honda do Street Fighter, porque o Honda do Street Fighter Aham. é mais definido, mas uma coisa que possa ser um pouco mais caricaturada, ou seja, as referências elas não podem nos tolir você de talvez puxar algo que esteja dentro de você, que você queira falar e por algum motivo a referência possa estar atrapalhando. Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar. Então, às vezes duplicar e brincar um pouco com as formas para ver o que você acha. Às vezes você acaba vindo com algo que te deixa mais feliz, só que aí depende da pessoa, né? Por exemplo, Aham. eu fico um pouco mais feliz com isso, tá vendo? Sim. E ainda colocaria uns 5% do Honda do Street Fighter nele, brincando um pouquinho, em deixar algumas massas um pouco mais. Como se fosse um lutador de sumô que faz realmente uma musculação pesada, e por mais que ele seja gordo, a gente sente uma. O bicho também tem uma musculatura não definida, mas alguns volumes Sim. básicos, tipo do trapézio e tal, mais fortes. A gente sente que tem um bíceps maior aqui, que tem um tríceps grande também, né? E por mais que eu tenha feito a coxa pequena e o tronco longo, o que dá a sensação de ser baixo, existe algo aí que é muito mais forte nessa coisa da proporção para dar a sensação de altura, que é o tamanho da cabeça em relação ao resto do corpo. Existem duas coisas assim que são muito fortes quando a gente quer dar a sensação de escala. Um é o tamanho da cabeça. Porque por mais que
eu tenha feito uma coisa que dá uma certa sensação do cara ser baixo, como eu disse, é o tronco longo e a perna curta, eu fiz algo muito mais forte, que a cabeça pequena. Isso deixa ele agigantado. Você quer ver? Olha que modelo interessante, que é esse que vem na própria Pixologic. Ele ainda vem? Não vem mais, né? Cadê aquele... Cara, eles mudaram tanto, sim. Aquele boneco. É um gigantão assim. Vocês lembram disso? É um boneco bem... Ó, tem trabalhos de aluno aqui, trabalhos meus. Não tá lá na... Não lembro mais, cara. Tu lembra daquele? Era um bicho gigantão assim. Fortão, mas ao mesmo tempo gordão, ou seja, muita gente acha que é interessante. Ele não é Project, eu sei quem é, é de um game aquele cara lá. Project. Da roupa vermelha. Isso. Acho que ele era um projeto completo já. Tá. Agora, ele ficava bem na frente mesmo. Demo Project. Olha ele aqui. Esse aí. É isso que eu quero te mostrar lá. Aqui, tá estilizado ao tamanho da mão. Então isso pode ser... Então pode-se brincar com isso, chegar aqui, não necessariamente você, eu tô aproveitando para falar para todos, porque muita gente diz assim, eu queria achar algo mais interessante no seu específico critério. Então, brinca com isso, porque pode ser que venha, a gente fica muito preso às vezes, a referência é para nos dar uma liberdade, é para te prender daquela trava do tipo, o que eu faço? A referência está ali para te ajudar a não te deixar sozinho, no frio, no relento, pegando grito. Ela está ali para te dar o apoio, mas não para te prender, para te proibir de fazer uma coisa diferente. Então, a estilização, você chega nela, queria aproveitar aí para falar para todo mundo que a estilização a gente chega não a movida de uma vez só. A gente vai chegando, você vai tentando encontrar que tipo de estilização você gosta de fazer. E às vezes na própria blocagem mesmo, na nossa fase anterior, já poderia estar blocando com mais intensidade, ou não, ou como isso é um bloco leve, pode brincar agora, tanto faz. Isso não importa. O que importa é a pessoa tentar encontrar algo que realmente fique no gosto dela, que tenha a cara dela, que fique mais interessante. Ó, apesar de ser gordinho, eu posso brincar mais com essas coisas das retas. Deixar com que não. Estou mostrando opções. Posso chegar aqui, botar esse tornozelo bem alto, que o tornozelo interno ele é alto mesmo, em relação ao externo. Ele é mais alto, então eu posso aumentar essa brincadeira. Olha o tamanho do pé que eu fiz. E o pé grande só funciona se ele também for grande para cima, né? Ele tem que ser alto. E quais são os erros aqui que as pessoas cometem muito na hora de estilizar? Se eu fosse, por exemplo, pegar um cara desse, já dupliquei aqui, e dizer, ele tem pezão. Você sempre vai estar com a sensação de que está muito errado. Por isso que muita gente fica com medo e acaba, não, deixa eu seguir idêntico à referência, porque não tem erro, a referência está funcionando. Aí, mas o pé tem que ser grande, né? Também da visão lateral. O cara faz assim, ó, pezão, beleza. Aí, olha, mas os modelos estão tão interessantes. Ninguém reclama, por exemplo, que o modelo do Street Fighter tem pezão. Todo mundo entende. Os do Gears, né? A bota é muito grande. Mas quando eu boto isso online, todo mundo fala, que pezão tá desproporcional. Por que as pessoas falam que tá desproporcional? Porque é desproporcional não em relação ao que é real. Elas podem até te dizer assim, olha a anatomia reais porque o seu modelo está ficando desproporcional. Não é que ela quer dizer que tem que ser real, é porque ela achou, através do contexto do seu modelo, que você quis fazer real. Então ela diz, olhe, fotos do real. Mas aqui para funcionar, se eu fiz esse pé que é grande, né? Grande para os lados, para frente, para cima, a mesma coisa a mão. Olha que esquisito, se eu pegar essa mão e deixar ela bem... ela bem maior, colocar aqui. Todo mundo olha e diz, cara, tá estranho, tem coisa errada aí. O que tá de errado é a área que sustenta essa mão e esse pé. Se é uma criatura na natureza, como é que funcionaria? Ela tem uma mão gigante, ela não teria um antebraço fino. Então, para que isso comece a ficar... Para que isso comece a ficar proporcional,
Eu já te mostro aqui, ó. Vou pegar qualquer imagem do Hulk e já vou colocar aí na tela para chamar a atenção de algo bem interessante nessa questão da estilização. Tem uma galera, eu queria agradecer muitos comentários, eu já vou comentar aí embaixo, vou responder todo mundo. Mas tem uma galera que está fazendo com a gente junto. Acho que fiquei muito feliz. O pessoal está comentando lá no grupo. Fiquei muito feliz com isso. Bom demais. Fiquei bem orgulhoso das pessoas. E eu quero agradecer vocês aí por esse carinho todo aí de estar com a gente. Aqui, ó. Olha o Hulk, ele tem mãozão. Mas tá estranho? Não tá. Por que quando eu boto um mãozão no seu tá estranho? Por que quando eu boto um pezão no seu tá... Já viu o pé do Hulk? Esse aqui, ah lá, o tamanho do pé. O dobro do meu. E no dele tá maneiro, no meu tá terrível. Então, quando isso acontece, as pessoas, na hora, o que elas fazem? Vou botar um pezão bem Hulk. O que elas fazem? Elas meio que desistem. Se isso fosse uma criatura aquática, né, vai nadar com esse mãozão assim. As nadadeiras, né? Mas não é o contexto. Acontece que se você for olhar o Hulk, olha a grossura do osso da canela que sustenta esse pé. Olha a grossura do punho para ter a mão grande. Inclusive, o punho é só um pouquinho mais fino que a parte de cima do antebraço. Pega essa parte aqui do antebraço que é a mais grossa, que é onde estão os músculos, e depois o punho, que é onde estão só os tendões, e vê que é quase da mesma grossura. Ele faz uma retinha ali só para... Isso. É só para separar. Exato, é quase a mesma grossura. Então, é isso que tem que ser feito para que a coisa dê sentido. Ó, se eu chego aqui e digo, beleza, ele tem mãozão, né? Mas olha o tamanho do personagem. É óbvio que eu tenho que estar ficando achatado, porque eu também teria que fazer isso na lateral. Aqui rapidinho, só para poder ver que... Ó, aí agora você começa a perceber que está havendo uma estilização que eu de fato quis fazer aqui mãozão. Não é simplesmente um erro. Ainda tá, né? Um erro, porque eu ainda não terminei aqui de ajeitar tudo, mas começa a reparar como ele vai começando a achar o equilíbrio conforme eu vou também engrossando o punho. E aí sim ele começa a ficar preparado aqui para sair o polegar e aqui para sair os outros dedos. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho que, ó. Ele tem o osso da canela já grosso. Você vê que da panturrilha para a parte aqui do osso quase no pé, afinou só um pouco, né? Tem que afinar porque a gente tem que continuar trabalhando na silhueta. Olha o joelho, ó. Olha o joelho do Hulk. Cadê o joelho do Hulk? Aqui não aparece, mas a gente sabe o quanto isso deve ter uma espessura gigantesca. Se for olhar de frente, a gente vê o que é feito, né, para que isso tenha um equilíbrio. Eu acho que isso é o mais importante. É esse tipo de coisa que a gente tem que ver. Vocês me desculpem, eu quero mostrar um modelo aqui, se vocês puderem me lembrar de quem é. Um artista brasileiro. Esse modelo que na época eu gostei muito, achei bem bonito, foi para 3D total. Mas enfim, é um modelo que olha a grossura do punho em relação à mão. É isso que faz o equilíbrio. Então, aí se eu engrosso a canela, eu não posso deixar o joelho fino. Se eu engrosso, aí eu começo a fazer um outro estilo de proporção. Repara como agora começa a equilibrar mais em relação ao que eu tinha antes, quando só esses elementos estavam grandes. Sim. Olha lá. E ele ainda é um cara gordo. Isso. Você repara que para o pé encaixar aqui é a mesma coisa, né? Eu teria que nessa visão aqui, ó, deixar ele... Aí sim, agora o pé encaixa. Agora ele encaixa. Então esse é um cuidado grande que a gente tem na hora da estilização. Agora, eu quis, né? O lance é o seguinte, o Hulk, por ter muito músculo, a gente brinca de uma forma. Esse aqui eu posso brincar de outro jeito. Eu fiz um pezão, eu fiz a canela mais grossa, mas ainda assim não é um pé tão grande comparado com o que eu tenho do resto do corpo. Ou seja, ele está realmente encolhido. A parte de baixo, a coxa não é só pequena, assim, curta verticalmente.
Aham. O pé, apesar de ser grande, é grande para essa perna, mas não é, é menor que a mão. Ela. A mão nem tem dedo ainda, isso é só a palma. Entendeu? Por quê? Porque da cintura para baixo eu fiz ele pequenininho, para dar uma sensação cartoon, meio cômica, meio engraçada. Se eu não quero dar uma sensação engraçada, e nem mesmo é um troll, então eu começo a puxar aqui um bichão, ó. Já seria uma proporção um pouco mais, não a musculatura, mas em termos de proporção, mais o bison, né? Bison, sei lá, que é o chefão final, Aham. do que propriamente o que eu estava fazendo, tá vendo? Em termos de proporção, não de musculatura, óbvio. Então aqui eu posso, ó, tá vendo? Com essa coxa curta, eu dei um aspecto um pouco mais cômico. Com a mão grande, mas automaticamente com um punho grosso, eu consigo dar um equilíbrio. O pé é grande em relação ao pé, mas também tem grossura aqui, ó, de canela que pode ajudar. E aqui, ó, posso tentar ainda assim achar mais silhueta. Ó. Vou cortar aqui, ó, com pinte mesmo. Puxar aqui com pinte, ó. Tentar achar umas retinhas, tá vendo? Aqui mesmo, se eu der um Ctrl D nesse indivíduo, eu acho que ele já tem até. Ó. Eu consigo agora achar umas separações ainda interessantes. Não dá nada. Vendo? Puxar o osso da canela, vamos trazer ele, que nesse puxa para cá, puxa para lá, eu perdi. É importante eu trazer ele aqui, ó. Então, essas coisinhas, eu convido a quem quiser brincar um pouco com a forma. Você pode, no realismo, estilizar só 5%. Sabe o que vai acontecer? Ele continua realista, mas com uma espécie assim de tipo, pô, esse cara ele tem uma proporção heróica, né? Ele é uma pessoa rara no mundo. Mas ainda assim acredita-se, ainda dá a sensação de realismo, porque a estilização é pequena. No caso aqui não, aqui já dá para ver que é uma coisa bem exagerada Aham. mesmo. Então, não sei. O que eu estou falando é para você se libertar. Você está fazendo tudo assim porque quer é uma coisa. Agora, se acha, se der vontade de dar uma modificada, modifica. Eu, por exemplo, vou continuar com ele a partir daqui. Mas eu ainda vou manter esse para poder sempre fazer uma relação e te lembrar algumas coisas. Isso aqui foi só um exemplo. Eu vou deletar. Os seus também eu já tiro. E vou deixar essas duas aqui onde eu vou sempre mostrando um paralelo. Entendeu? Entre essas duas Beleza. coisas. E mesmo no realismo, ó, eu posso dizer, realista, o cara já é meio que gigante, meio de natureza. Ó. Esses são os 5%. Ó, que eu falei, ó. Os 5%, olha lá. Ó. Uma expressão maior. Tá vendo? Uma leve, tipo aí, uns leves inflates em algumas áreas. Não é para sair passando inflate, não. Inflate você passa em alguns locais, você continua esculpindo, não é inflar. É como se estivesse passando um play Aham. builder nas áreas que quer realmente dar o maior volume. Aqui, ó, encostar melhor isso, tá bom? Estranho. Ó. E mais de pé também. Então, desse jeito, ó, eu trabalho com ele ainda no realismo, porém um pouco mais heróico, vamos dizer assim, do que está aparentando. Ó. Então, essa pequena aumentada que eu dei na coxa foi a mesma que eu tinha feito na sua. Ainda não tinha feito no meu. Aproveitei para fazer. Ó. Imagina um lutador de sumô desses 2 metros. Você acha que ele tem pezinho pequeno de moço? Então tem que dar personalidade também. Esse cara da referência mesmo, que é quase 2 metros, acho que é 1,97. Isso. 94. Isso. Agora, eles dão uma sensação de ter pé pequeno e mão pequena porque o resto é muito grande, né? Vai engordando, mas a mão não aumenta. Não aumenta. A gente pode brincar um pouco com isso. Então tá aqui, ó. Eu tenho esse, um pouco mais pro real, e eu tenho algo
um pouco mais fantasioso. Eu fantasio um pouco mais as separações também, como aqui, ó. Tá sentindo? Opa, ó. Se for o caso. Na verdade, o umbigo aqui já é aqui embaixo, né? Por causa do peso. Caiu tudo já. Isso. Tomar cuidado que esse umbigo alto dá um conflito muito grande naquilo que a gente está enxergando. Não dá a sensação de peso. E o meu tá alto aqui, ó. Bem alto. Aqui. Transferir, na verdade, para cá, assim. Então, tudo vai do que se acredita ser mais interessante. Eu acho que uma das maiores lições de hoje aí é isso. Prestar atenção nisso. É porque, vou cortar aqui. Por exemplo, quando a galera... Desculpa. Quando a galera tá fazendo, principalmente rosto, blocando, e a gente costuma ficar muito preso naquilo. Base do nariz, base do gramático, base da nuca. E não... Fica muito atrelado nos landmarks e isso. Acaba só sendo mais um modelo. Exatamente o ponto que eu quero chegar. Pode ter um motivo específico para ser realista, mas até o realismo, nunca faça realismo em scanner 3D. As pessoas na vida real, esse lutador de sumo, beleza, é interessante, mas dá para deixar ele mais interessante. Entendeu? Para deixar um pouco mais heróico, punho um pouquinho mais grosso. É dar aquele toque. Mesmo quando quer fazer o realismo, então beleza, vai ser realista, mas dá o toque. Você vê, por exemplo, eu peguei aqui, botar o crânio pequenininho, então ó, a nuca vai lá para cima, assim de costas, mesmo com o trapézio alto, eu ainda tenho aqui bastante pescoço. Olha como é que eu engrossei o pescoço a propósito. Aqui você vê que o pescoço está na grossura da mandíbula, aqui o pescoço passou do queixo. Eu também empinei um pouco mais o corpo dele, dei um pouco mais levantei assim, e botei ele olhando mais para baixo, como se ele fosse alto, ele está sempre olhando para baixo, porque ele é mais alto do que os outros. E aí, olha que interessante, aqui eu praticamente não tenho silhueta. Se você for olhar aqui, eu tenho só uma leve curva aqui. Não tem aquela sensação de peso. Então começa a ser uma área que eu tenho que dar uma melhorada. Escondi o braço, eu vou conectar aqui, ó. Tá vendo? Seguro, passo o inflate, puxo. Ó. Vou começar a tentar achar mais isso. E vou botar mais peso aqui. Deixa eu segurar a área do braço. Mais peso, isso ainda está muito alto. Isso cai, é gravidade. Ó, agora eu já tenho uma silhueta aqui mais interessante. Ó. Olha lá. Mais marcada. Tá entendendo onde eu quero chegar? Qual é o ponto? Sim. Então, por mais que diga, mas esses caras não tem a silhueta tão grande, mas tem um pouco. E é esse pouco que você graficamente dá uma valorizada. Não é exagerar porque não tem controle das coisas, mas é escolher um ponto ou outro para poder chamar a atenção, deixar mais didático. Você quer ver uma coisa? Como é que a gente conversa na vida real? Como é que um ator fala no teatro? Ele conecta as palavras de um jeito um pouco diferente para que ninguém fique lá atrás dizendo assim, o que foi que ele falou? Não peguei. Porque numa conversa eu com você, você pode dizer, oi, repete. Mas um ator não, ele tem que, vamos dizer assim, ter uma dicção muito boa, deixar muito claro aquilo que ele está falando. É linguagem, né? Teatro é linguagem. Modelagem, desenho, escultura é linguagem. Então, é deixar claro, não é exagerar coisas que não precisam, mas é deixar algumas coisas claras. Olha lá como é que agora essa questão da gordura aqui, olha como estava, olha a diferença. Estava assim e olha lá.
O que você acha que ficou mais interessante? Não, a segunda. Até porque pelo peso dessa barriga não tinha nem como o dorsal dele não dar uma caída também. Aí, estava totalmente sem graça. Em termos silhuetêsticos, você olha aqui, ó. Aí, silhueta. Olha agora. Então, esse é o ponto. Então, toda vez que quiser exagerar, pensar nisso. Posso vir aqui, ó, dar uma leve apertadinha aqui e deixar a coxa sair. Que aí, para não fazer isso, ó, parece que, ó lá, acabou a barriga, acabou a barriga, já deu a coxa. Numa questão de caricaturização, você querer mostrar isso, só que ele é todo assim, é todo um equilíbrio diferente. A linguagem é redonda, o queixo é redondão, o rosto é redondão. É aquele cartoon mais birubiru, sabe? Mais redondinho. É diferente. Dá para perceber quando o cara ele realmente está achando uma linguagem ali na forma que ele está encontrando. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo fazer um equilíbrio entre 80% curva, 20% quina, reta. Para que essa quina ela me dê alguns elementos importantes. Então, olha só, se eu chegar aqui ó, na panturrilha e dizer, ó, isso é quina, aqui também, ó, corta, quina, aqui quina, na silhueta. Vendo? Eu tenho aqui, ó, aqui também, ó, tem uma quininha, que é onde começa tudo. Tem algumas áreas, ó, como aqui, olha lá, vou puxar uma quina. Falar nisso tem que, né, aumentar esse... Deixar o peso, né, o bíceps caído um pouquinho, ó. Então essas leves quinas podem me trazer algo bem interessante. Uma quininha aqui. Outra aqui também no início do ombro. Isso. Aqui, ó, no topo do trapézio. Olha ele aqui, ó. Olha a quina aqui, ó. Bem suave. Ó. São algumas coisas. Aqui também eu posso dizer que isso é uma, para mim, eu vou tratar isso como sendo uma área um pouco mais quinada, que é onde quebra a forma para poder ir reto lá para a orelha. Isso até no realismo pode ter. Graficamente vai dar um resultado bem melhor para você. Ó, as peles aqui ó, caindo uma em cima da outra. Né? Você vê que não tem tanta organização, porque é uma coisa caótica, não provocada, essa queda. Então está mais caótico. Apesar deles ficarem mais retos, eu vou dar um pouquinho mais de curva aqui na coluna vertebral, para esteticamente ficar mais interessante. A gente sabe que não é tão fácil, né, já que ganha-se muita gordura e vai perdendo. Né? O lance lá que eu fiz no seu e acabei não fazendo tanto no meu, vai dar uma sensação de ser um pouquinho mais anatômico, musculoso. Não achei necessidade de ficar cavando a bunda ali, vai ter o avental, não vai aparecer. Então, áreas que a gente vai brincando ó, e trazendo essa coisa da... Vê que eu estou com o meu pinch, ó, o modificador alterado em 100%. Brush Modifier aqui, ó. Aí depois a gente dá um trato na estrutura do pé, que tá bem ruim. Ó o joelho, ó, uma outra área para puxar uma quininha, ó, patela ali. Ó. Tudo bem, mas tem muita gordura, você já quase não vê a patela do cara. Mas eu vou forçar um pouquinho essa quina. Ficar um pouquinho mais interessante. E também, ó, reto, reto. Ó, eu posso forçar cavando aqui com pinch. E aqui também, ó, aqui e aqui. No centro, ó, forçar um pouquinho mais essa questão aqui dessa área que é entre a coxa e a panturrilha, não sair emendando tudo.
São coisas que dá para ir fazendo, porque aí você vê, por mais que ele seja gordinho, a gente tem algumas áreas de quina que fazem uma leitura interessante. Então, a todo momento olhar aqui e ver o que eu posso melhorar. Por exemplo, tem esse buraco grande aqui que está me incomodando. Isso é porque eu abri o braço dele. E eu simplesmente... Uma área que o próprio inflate ali pode encostar um pouquinho mais. Pronto. Já não me incomoda mais, já está encostadinho. Como eu não vou ficar dando Dynamesh agora... Sim. Aqui, ó, eu sinto um pouco de silhueta, de falta de silhueta aqui, já que eu estou estilizando. O realismo já estaria aquilo ali. Mas na questão da estilização, como muitos aí estão pensando nisso, gostam, incentivo total. Porque a estilização, cada um tem um jeito, sabe? Por mais que você siga alguns cuidados que todos seguem igual, tipo, igual as dicas que eu dei, mas não adianta, você ter uma mão diferente para estilizar do que outras pessoas. Então, a coisa começa a ficar com a sua cara. Até o realismo dá para ficar com a sua cara, porque esses realismos, eles têm 5% de estilização. Esse 5% é a cara do artista. Ó, aumentei um pouquinho mais esse sensação de quina ali, aqui também, e eu trouxe um pouquinho mais de silhueta aqui, ó, nessa área. Você vê aqui, ó, que interessante, como até esse modelo que nem é estilizado tem mais silhueta nessa parte aqui do tronco do que o meu, tá reparando? Como é que esse cara que é realista tem mais silhueta que o meu que é estilizado? Ali, olha a curvona inteira. Não tá legal. Então, uma coisa para eu pensar, dizer que, peraí, eu estufei demais, ó, deixa eu, por mais que eu estufe, deixa eu separar alguns elementos. Peraí, peito, aqui o peito do cara, aí eu venho aqui, ó, vou cortar aqui com Paint Brush Modifier em 100%, corto aqui, ó, pouco. Separar melhor isso aqui também, ele tem uma leve separação, tá vendo? Olha que legal. Não emenda, tá vendo? Sem emenda fica uma coisa, eu fiz, ficou uma bolota. É por isso, é por causa da linha contínua. A linha contínua, ela denuncia coisa. Ela deixa de ser algo mais suave, entendeu? Aqui, ó. Só se eu fizer aqui, ó, já dá a sensação de que isso conecta sem eu precisar conectar. E fica suave. E aí na frente, ó, o pouquinho que eu faço, mas eu dou um smooth para não deixar marcado. Só para deixar, ó, a silhueta um pouquinho separada. Tá vendo lá? Ó. Como é que agora eu começo a ter uma silhueta diferente do que eu tinha na frente, olha lá. Isso não é só silhueta, isso mudou toda a luz como funciona ali de frente. Entendeu? E nessa brincadeira de mexer para cá, mexer para lá, eu perdi muito do formato aqui do peito dele, que eu posso só trazer de volta aqui, ó. Vendo? Ó. Não estou satisfeito com a posição da cabeça ainda, então posso, ó. Aí, para não parecer tão puxado, essa parte daqui, ó, é que eu trago para frente, toda essa parte do peito. Eu acho um equilíbrio. Geralmente, quando tem uma coisa errada, você tem que mexer em tudo. Se a cabeça está para trás, é a cabeça que está um pouco para trás e o peito que está um pouco para frente. O erro ele é sempre igual, na mesma quantidade nos dois lados. Então é aquilo, é mexer um pouco em um, mexer um pouco no outro e achar o equilíbrio.
A cabeça assim ficou mais ameaçadora. Não, parece que tem alguém apontando o dedo para ele, ele está encolhido, jogando a cabeça para trás assim, com medo. Agora não, agora ele, ó, ele te encara, entendeu? E aí eu posso trazer essa parte do osso do peito um pouco mais para trás, proporcionalmente, para não ficar estranho. Entendeu? Então isso aqui pode ter um pouquinho mais de sentido, né? Posso vir aqui por trás, ó, pegar o pinte com o modificador zerado agora e puxar. Também, ó, vai dar aquela sensação de belisco mesmo, tá vendo? Uhum. Olha aí. E dá para estilizar mais. Se você for ver aquele que eu mostrei, ele é bem mais distorcido. Olha o tamanho da mão. Então tá aí um modelo que as pessoas também podem dar uma olhada e dizer, ah, deixa eu dar uma pesquisada no que está acontecendo aqui. Você vê que existe umas coisas legais que você faz na estilização, só para terminar aqui. Tá chato? Tá mostrando isso? Se tu quiser, tu fala, não. Não, imagino. Tem umas coisas legais aqui a respeito da estilização, que é o seguinte, ó. Se eu pegar esse cara aqui, ó, Esferais. Olha que personagem legal que eu vou achando. Cara, gostei. Nossa, ninguém pensou em fazer um lutador de sumô assim. Aí tu tem que dar uma ajeitadinha. Tem que mexer algumas coisas. Entendeu? Mas aí ele dá uma mexida assim e fala, pô, que interessante. Olha como é que agora ele pareceu ser muito musculoso, né? Ó, eu achei isso aqui exagerado, não é o que eu quero, tá vendo? Mas quando eu me acostumo com essa forma, quer ver? Vamos ficar olhando um pouquinho para ela, ó. Vou dar Ctrl Z. Sensação de que o bicho virou um fisiculturista bombado e não um gordinho. Uhum. Então isso aqui refresca a sua memória, a sua visão, porque ela te dá novos horizontes. Olha a gravidade, que legal. Fazer um cara meio caído assim. Então isso é legal de brincar. Ó, então, se eu fizer isso aqui, ó, eu posso... Ah, que interessante, olha lá. É mais ou menos isso aqui. Ó, você vê que tem um zoom na parte da cintura. E posso dizer, beleza, já que ele aumentou, deixa eu encolher aqui, porque eu quero valorizar a barriga, né? Não adianta eu aumentar a barriga com Spherify e de novo dar ombro. Ó, já virou outro personagem. Como é que é interessante brincar com a estrutura leve. Você acha muita coisa por acidente, assim. Você fala, que legal, gostei disso. Não gostei disso, é o teu gosto. As coisas vão acontecendo assim, ó. Olha pra minha mão, a coisa está acontecendo. Puxa pra cá, puxa pra lá. Eu posso olhar e dizer, não gostei. Você pode olhar e dizer, gostei. Isso é o quê? O nosso coração entrando na coisa. Então, conforme a forma vai mesclando para cá, para lá, para cá, para lá, em várias partes eu gostei, em várias partes você gostou, em várias partes a gente concorda, discorda. Então, são essas milhões de escolhas no meio do caminho que faz a coisa ir para um lado que só você conseguiu ir porque você, são as suas escolhas. Agora, quando você está fazendo só um realismo, você fica tentando chegar num likeness. Entendeu? Então, repara, para mim ele já ficou mais interessante do que estava antes. Ó. Puxou um pouco mais para a coisa do sumô e menos bodybuilder. Mais sumô. Uhum. Exato, tá menos bodybuilder. Ó. Como é que estava o ombrão forte? E agora eu já começo a dizer, peraí. Deu uma perebinha aqui embaixo, ó, um leve esmufinho de esperebeia. Pronto. Olha aí, como é que ele vai? Posso vir aqui, ó. Fazer ele meio com um quadrilzão encaixado, assim, ó, meio marrentão. Ó. E assim a gente vai achando a personalidade. Ó. Tava. Né? Aí você tem vários modificadores. Cara, na cabeça, você joga na cabeça vários modificadores assim que te dão um resultado bem legal aqui. E agora o próprio dízimo dele também tem a opção de você brincar aqui com várias opções deformadores, o taper e coisa e tal, só que você tem que fazer seleção.
Depois, se você quiser, na hora da cabeça, eu vou selecionando e vou usando esse novo taper dele só para isso. Aqui é no geralzão, olha lá. Aí você tem o eixo, né? Tá torto aqui só. Aqui, ó, Y só. Ó, personagem interessante. Não é um lutador de sumô, mas olha que interessante a forma que você chega. Pô, gostei, cara. Esse é um negócio... Aí, não, mas o braço ficou muito curvo, vou dar aquela consertadinha e tal, mas, pô, gostei desse personagem e tal. Assim a gente vai brincando, fazendo esses happy accidents, deixando eles acontecerem. Aí você tem um skis, ó, olha lá a diferença. Olha, virou um dançarino de hip hop com a calça caída. Com aquelas carças no meio do joelho. Olha lá. Aí, mas o pé estragou. Não, aí dá uma consertada. Mas isso me levou para uma forma que, opa, não tinha pensado. Né? O twist, nesse caso, não vai ajudar. Isso aqui é para cortar. Também. Mas aí, ó, isso aqui também não vai ajudar. Nem esse. O bend, talvez, se eu pegar aqui, ó, eixo de Y. Opa, não, então é X. Ó, pode me ajudar, ó. Quer ver? Vou pegar aqui. Quero algo mais assim, quero algo mais assim. Depende. Qualquer coisa você depois gira o modelo. Ou pego aqui e só conserta. Não, o pé não pode estar para trás, não. Isso dá uma... Não era o que eu quero. Não gostei. Mas... Exemplos, entendeu? Estou testando, ó. Dá um pouquinho mais de gravidade, talvez aqui, ó. Um pentelésimo. E aí eu protejo o braço, porque eu não quero que o braço caia, porque é osso. Eu não quero que o pé caia. O resto, ó, o joelho também não vai cair. Na verdade, aqui não precisa cair, né? Porque é uma área muito densa para ter o efeito da gravidade. Ó, dou um leve smooth, ó. Eu posso... Ombro também não quero. Eu posso dar essa sensaçãozinha de queda. Acabei não gostando, mas são opções que a gente vai testando e vai descobrindo. Sacou? Bom, com essa brincadeira toda, a gente chegou em horizontes bem diferentes que você acha, na verdade. Não é para me agradar, não. Não precisa nem responder, é uma coisa sua. É secreto, é igual o voto. Mas é você olhar, por exemplo, esses dois e dizer o que eu quero ter no meu portfólio, o que eu acho interessante, ou talvez uma média entre eles, não sei. Média no sentido de força nessa caricaturização que você vai dar. Entendeu? Então, um papo interessante aí que eu resolvi ter com vocês para que se possa chegar em novos lugares aí que não tinha pensado. Alargou muito aqui pubs, estou trazendo de volta para não ficar muito engraçado. Sacou? Sacado. Essa é a diferença. Ó. Bom, então vamos fazer o seguinte, amanhã a gente já se encontra e a gente começa a modelar ou a mão ou o pé, escolhe aí o que você quer. Tá. Brinca com esse seu modelo. Vou dar uma tenta achar alguma coisa. Mesmo que seja no realista, só 5% de alguma coisa diferente. Puxada para cá ou para lá. Tenta, brinca, tira aí um tempinho, brinca. Pra gente ver o que vai acontecer. E aí, na aula que vem, no nosso próximo encontro amanhã, a gente vê o que vai rolar, como é que vai ficar, e fazer ou mão ou rosto. Eu, se me pedir opinião, já estou dando. Eu gosto de ter logo o rosto definido. Questão de preferência. Não muda nada. Muda para mim. Eu quero ver logo a cabecinha dele ali me olhando. Me empolga mais no projeto. Então, beleza. Mais ou menos isso. Sacou? Sacado. Então, garoto, tem alguma dúvida, alguma coisa? Não. Só o papo já valeu demais. Valeu? E as alterações aí.
na silhueta, principalmente nas pernas. Show. Questão de reta aqui, né? Valeu demais. Show. Deixa eu aproveitar que você ainda está aí, só para uma coisinha. Eu quero testar se fica interessante. Esse braço um pouquinho mais curto. E com essas brincadeiras todas que eu fiz, ele gerou um S muito grande. Quero recuperar um pouco isso. Isso aqui é só a parte dorsal da mão, né? Ainda vai ter os dedos, então a mão vai ficar bem grande. Nesse caso aqui, diferente desse. E veja como ele estava bem boriba, ele ganhou um pouco mais de estilo sumoleico. Deixa eu deletar esse boriba. Não, vou manter ele. Só um minutinho, Rafa. Só um minutinho. Tá aí, ó. Muito bem. Beleza? Beleza. Meu gosto assim, a gente é sempre maior, mais largo de frente do que de lado, né? Então eu deixaria ele um pouco menos, mais largo de frente do que de lado, que tá muito igual. Então dei uma diminuidinha para me agradar mais. Bom, abração, até amanhã. Vê se você tem algum tempinho para dar uma brincadinha nele até amanhã. Tá. E aí vamos ver o que dá. Não, vamos começar amanhã pela cabeça. Veio, beleza. Já fica resolvido. Show. Então, valeu, pessoal. Valeu, Douglas. Valeu todo mundo. Grande abraço aí. Valeu, galera. Valeu, Rafa. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.